Tudo bem, Rondônia? Tudo bem, Porto Velho? Está no ar o programa do Fogaço, o programa que vem trazendo para você todos os dias as atualizações dos casos de Covid-19 no estado de Rondônia. Lembrando que o primeiro caso de Covid-19 no estado de Rondônia foi no dia 20 de março, na cidade de Ji-Paraná, de uma pessoa que veio visitar o nosso estado de Rondônia. Hoje estamos no boletim 131, de 27 de julho de 2020, onde estão confirmados no estado de Rondônia 36.148 casos de Covid-19, sendo que 25.244 pessoas já estão curadas. Óbitos, já temos 830 rondonienses que acabaram sucumbindo ao vírus. 830 pessoas que acabaram saindo do nosso convívio devido a esse vírus que veio para matar muita gente no mundo, e Rondônia foi 830 pessoas. Pacientes internados na rede pública estadual, 280 pessoas. Pacientes internados na rede privada, 87 pessoas. Pacientes internados na rede pública municipal, 62 pessoas. Nós temos hoje 429 pessoas internadas aí no sistema de saúde do nosso estado. Testes realizados, 117.915 testes já foram realizados em Rondônia. Aguardando o resultado do LACEN, 1.019 pessoas. Em Porto Velho, já foram infectados 20.772 pessoas, sendo que 13.709 já foram recuperados e óbitos 543 pessoas. Ariquemes, temos 2.378 casos de pessoas infectadas com a Covid-19, 1.839 recuperados e 39 óbitos. Guajará-Mirim, 2.094 pessoas infectadas, 1.061 recuperados e 67 óbitos. Vilhena, 1.103 pessoas infectadas, 819 recuperados e 18 óbitos. Jaru, 1.068 pessoas infectadas, 889 recuperados e 13 óbitos. Ji-Paraná, 921 pessoas infectadas, 831 recuperados e 16 óbitos. Candeias do Jamari, 892 pessoas infectadas, 632 pessoas recuperadas e 17 óbitos. Cacoal, 678 pessoas infectadas, 678 pessoas infectadas em Cacoal, 501 recuperadas e 12 óbitos. No total, Rondônia tem 36.148 pessoas infectadas, 25.244 recuperadas e 830 óbitos. Você pode ver a lista completa lá no site oobservador.com. Todas as cidades de Rondônia, com número de infectados, pessoas recuperadas e óbitos. Nas últimas 24 horas, lembrando que é o boletim do dia 27 de 7 de 2020, informa que Porto Velho, nas últimas 24 horas, teve 97 novos casos de Covid-19 e 9 óbitos. Ariquemes teve 5 novos casos de Covid-19 e 1 óbito. Vilhena teve 4 novos casos de Covid-19 e 1 óbito. Ji-Paraná, 9 novos casos de Covid-19 e 1 óbito. Candeias do Jamari, 13 novos casos e 1 óbito. Pimenta Bueno, 9 novos casos e 1 óbito. Num total, aqui das últimas 24 horas, Rondônia teve 338 casos de Covid-19 e 16 óbitos em Rondônia. Como a gente vem falando todos os dias, se cuide. Se cuide porque o vírus está matando. Na capital tem unidade de saúde, tem leitos, tem aí
UTI, mas no interior do estado, Ji-Paraná, Cacoal, já está em falta. Então, se você é da capital do interior, se cuide porque a Covid está matando em Rondônia. A média é 10, é 11, é 16, é 20. É muita gente que está morrendo através da Covid-19 em Rondônia. Muito cuidado, se cuide. Se você puder ficar em casa, fique. E se você for ficar em casa, faça o máximo aí para você não pegar esse vírus, porque está difícil a situação. As vacinas estão sendo aí testadas, tem duas, tem a Covad e tem a outra que é daí do Reino Unido. Então tem várias vacinas sendo testadas aqui no Brasil, mas até agora é só teste ainda, não está nada confirmado. Então, fique esperto, pessoal, porque a Covid realmente está matando. A gente volta já já com mais um bloco do programa do Fogaça. Você está assistindo Programa do Fogaça, no oferecimento de site O Observador e Rádio Rio Madeira. Bom dia, pessoal. Nós estamos aqui na Avenida Nações Unidas, uma das ruas mais importantes do comércio de Porto Velho. Nós estamos aqui acompanhando o início dos trabalhos de recapeamento nas duas faixas durante todo o perímetro aqui da Avenida Nações Unidas. Esta obra está sendo executada pela Prefeitura de Porto Velho, com a sua equipe e o seu maquinário. Então são os nossos servidores, eu faço aqui o registro, parabenizando o trabalho fantástico que esta equipe vem fazendo na nossa cidade de Porto Velho. São obras nos 4 cantos de Porto Velho, mas essa aqui é uma das que eu fiz questão de vir aqui e registrar e mostrar para vocês uma parte dos trabalhos da Prefeitura. Como eu disse, realmente nós estamos nos 4 cantos, são várias frentes de obras, algumas com execução direta, com o nosso pessoal e nosso maquinário, e várias outras por execução indireta, ou seja, empresas terceirizadas trabalhando para melhorar cada vez mais a nossa cidade. Então isso, meu pessoal, isso é cuidar de Porto Velho e cuidar dos porto-velhenses, trazendo mais segurança e mais conforto aqui nesta via tão importante do comércio da capital e que há muitos e muitos anos aguardava um recapeamento, uma restauração das condições de tráfego aqui neste local. Um grande abraço a todos, continuem se cuidando e vamos continuar conversando com vocês, prestando contas do nosso mandato e mostrando as ações da Prefeitura da capital. Um grande abraço. Você está assistindo Programa do Fogaça, no oferecimento de site O Observador e Rádio Rio Madeira. Medeiros, secretário de Vigilância em Saúde, o Gerson Pereira, que é diretor do Departamento de Doenças de Condições Crônicas e Infecções Sexualmente Transmissíveis. E eu tenho, de forma online, que vão aparecer ao longo da coletiva, o Glaucio Maziman Júnior, coordenador geral da hepatites virais, o Jeová Pessim, do Movimento Brasileiro de Luta contra as Hepatites Virais, e Carlos Norberto Varaldo, do Grupo Otimista, AIGA, Aliança Independente do Grupo de Apoio. Então, iniciamos nossa coletiva, passando a palavra para o secretário Arnaldo. Boa tarde a todos e a todas. É uma grande honra para o Ministério da Saúde apresentar no dia de hoje, no dia que é mundialmente conhecido como o Dia de Luta contra as Hepatites Virais, o balanço e do esforço que este Ministério tem feito para o tratamento, para o controle das hepatites virais no nosso país. Esse incentivo, esse trabalho, ficou conhecido no mundo inteiro como Julho Amarelo, que é exatamente o mês de luta contra as hepatites virais. O próximo, por favor. Acho que não sei se eu consigo. Isso. O Brasil, de maneira extremamente importante, ele zera a fila para tratamento das hepatites virais. Esse dado, ele é um dado importantíssimo, ele é fundamental para a nossa sociedade,
por conta de que nós zeramos as diversas hepatites virais. Nós temos basicamente 4 hepatites virais: a hepatite A, a hepatite B, a hepatite C e a hepatite D. E o Brasil zera a fila de tratamento para as hepatites virais. Próximo. Com relação à hepatite C, o Ministério da Saúde realizou um pregão para aquisição de mais de 50 mil tratamentos, para hepatite C, o que garante o nosso país com um abastecimento da nossa rede de atenção à saúde até 2021. E não apenas para a hepatite C, mas para a hepatite B, há estoque de medicamentos para a hepatite B o suficiente para abastecer o SUS até o primeiro trimestre de 2021. Isto é muito relevante. Próximo. Os medicamentos, eles passaram a ser enviados mensalmente, o que torna isso muito mais ágil. E porque antes era trimestralmente, era por envio trimestral. E por que nós passamos a fazer isso mensalmente? Primeiro, para garantir maior agilidade no atendimento dos pacientes. Consequentemente, isso também garante maior controle dos estoques. Melhor, isso diminui muito a chance do desabastecimento na ponta. E quarto, e extremamente importante, o Ministério envia 20% a mais do consumo apresentado por cada estado. E o que representa esses 20% a mais? Esse 20% a mais representa um envio de um estoque de segurança para garantirmos o tratamento na ponta a todos os pacientes diagnosticados com as doenças. Próximo. Portanto, 54.710 tratamentos para hepatite C foram realizados neste país entre 2019 e 2020. Desde 2015, 125.550 pessoas foram tratadas. Novos antivirais curam mais de 95% das infecções pelo HCV, pelo vírus da hepatite C. E isso faz com que a gente tenha uma luta e um sonho e um trabalho de participarmos do plano de eliminação da hepatite C até 2030. O Brasil é signatário deste acordo e nós queremos eliminar a hepatite C do Brasil até 2030. Desde agosto de 2019, é disponibilizado aos estados estoques estratégicos de medicamentos destinados ao tratamento da hepatite B, bem como da hepatite C. Próximo. Isso nós vemos, esse quadro, esse slide é extremamente importante para a população. Isso mostra uma queda no custo do tratamento médio da hepatite C nos últimos 5 anos. Em 2015, um tratamento da hepatite C que dura em média de 3 a 4 meses, custava para cada paciente $10.772. Após 5 anos, nós baixamos esse custo para um tratamento de $1.201. Isso representa uma queda de 88%. E o que essa queda de 88% representa para a população brasileira? Essa queda, ela representa de que mais pessoas poderão ter acesso ao tratamento, porque com o mesmo quantitativo, com o mesmo orçamento, nós podemos tratar muito mais pessoas. E isso mostra a eficácia e eficiência do SUS no tratamento para a hepatite C. Próximo. E, portanto, os pacientes em tratamento de hepatites virais terão acesso mais ágil aos medicamentos. Essa portaria foi publicada em julho desse ano. Portanto, a possibilidade para tratamentos de casos de hepatite C sem cirrose já sendo prescrito na atenção primária. Isso significa um tratamento extremamente precoce para a hepatite C. A redução do processo de solicitação até chegar no paciente, porque na hora em que você pode ser prescrito na atenção primária, você diminui muito o processo para a obtenção da medicação, que antes durava até 11 meses em determinados locais, e essa portaria publicada por nós no dia 12 de junho de 2020 agilizou, portanto, esse processo. E estamos na fase final da normativa tripartite, que será publicada
publicada para início das estruturações locais e remodelamento de toda a rede de atenção à saúde para garantirmos aos pacientes uma medicação de um acesso mais rápido e mais ágil ao tratamento da hepatite. A transmissão vertical da hepatite, que é um outro ponto que o Ministério da Saúde tem bastante atenção, ela pode ser eliminada com diagnóstico e para determinadas hepatites, para tratamento de todas as mulheres com doença. Por exemplo, para o tratamento para a hepatite B, a gente temos feito fortalecimento dos comitês de investigação de transmissão vertical, insumos disponíveis no SUS para a prevenção da transmissão da hepatite B. Isso garante uma maior disponibilidade de insumos para a prevenção da transmissão vertical, a vacinação universal, a testagem rápida no pré-natal, a vacina e a imunoglobulina da criança aos nascimentos e o tenofovir para gestantes no caso da hepatite C. E, portanto, o que nós queremos é fazer uma microeliminação da hepatite C com fluxos também para as clínicas de diálise, novas orientações para triagem e diagnóstico de pacientes com hepatite C em processos de hemodiálise. Próximo. Nós temos, como eu falei no início, 4 grandes tipos de hepatite. A hepatite A, que é uma doença aguda, a transmissão mais comum é pela água e alimentos contaminados, e temos vacina. A vacina é ofertada para menores de 5 anos e grupos de risco. Nós temos a hepatite B, que a transmissão se dá pelo contato do sangue contaminado ou sexo desprotegido, compartilhamento de objetos cortantes de uso pessoais, como seringas, ou durante o parto ou gestação. E o tratamento diminui complicações de cirrose e temos vacina. E a vacina é ofertada para todos e em qualquer idade. Temos a hepatite C, que é uma doença que nem sempre apresenta sintomas, muitas vezes dita como uma doença assintomática, né? E que com tratamento medicamentoso a cura de mais de 95% dos casos. Que a transmissão também ocorre de forma semelhante da hepatite B, através de sangue contaminado, sexo desprotegido e compartilhamento de objetos constantes. E temos a hepatite D, que também ela é uma doença silenciosa, mas a vacinação da hepatite B também protege contra a hepatite D. Portanto, vacinar contra a hepatite B é um ganho duplo, porque você tem a imunoproteção tanto da hepatite B quanto da hepatite D. Por isso, a gente insiste para que você procure o seu posto de saúde, procure o posto vacinal para garantir, manter a sua cobertura vacinal adequada, atualizada, porque dessa forma você está prevenindo doenças e está garantindo vida na perspectiva de que a vacina ela garante uma qualidade de vida cada vez melhor. Próximo. E hoje nós temos a honra de lançar, né, o nosso boletim epidemiológico das hepatites virais de 2020, né, um boletim com a atualização de todos os dados e todos os dados epidemiológicos do país inteiro com relação às hepatites virais. E nós vamos, com relação a esse boletim, nós vamos falar alguns principais dados para a população brasileira. Na verdade, 673.389 pessoas foram notificadas no Brasil com hepatites virais nos últimos 20 anos, né? E o quadro é mais ou menos esse, cerca de 25% com hepatite A, 36% com hepatite B, 37% com C, 0,6% com D. E o SUS, o nosso SUS, oferece tratamento para todos. Próximo. Essa é a tendência de aumento da incidência da hepatite C. A gente vê que em 2015 teve um aumento significativo da hepatite C, e esse aumento se deu tanto pelo quanto da notificação e pela disponibilidade do tratamento com relação à hepatite C. Próximo. Essa é a distribuição de proporção de casos das hepatites virais no Brasil, notificados segundo as regiões. A gente verifica que, com relação à hepatite A, a região norte e nordeste representam mais de 50% dos casos notificados no Brasil. Na hepatite B e na hepatite C, a gente verifica que a região sudeste e sul representam o maior percentual dos casos notificados de hepatite B
B e C no Brasil, desde 99 até 2019. Próximo. Quando nós vemos os óbitos, a distribuição de óbitos, verificamos que nós tivemos 74.864 óbitos por hepatites virais no Brasil entre 2000 a 2018, né? Com uma distribuição da seguinte forma, né? Das hepatites A, das hepatites B, C e D, né? Onde a gente verifica que 76% corresponde, portanto, à hepatite C. Né? Com relação à hepatite A especificamente, próximo, o Brasil controla o surto de hepatite A e registra a menor taxa de casos em 2019. Isso é um fluxo, um reflexo do trabalho da ponta do SUS a cada dia no nosso país, né? Vemos, portanto, que tínhamos hoje, em 2009, tínhamos uma taxa de 5,7 por 100 mil habitantes. Hoje a nossa taxa é de 0,4 por 100 mil habitantes. Né? Lembrando, como nós tínhamos falado anteriormente, que o Norte e o Nordeste somam cerca de 55% dos casos notificados. Próximo. A taxa na verdade, esse quadro só mostra o que nós já falamos anteriormente. A taxa de incidência da hepatite A reduziu em 93% entre 2009 até 2019, alcançando a taxa de 0,4 por 100 mil. Esse quadro apenas mostra, né, a taxa do Brasil e a distribuição pelas diversas regiões, as macro-regiões brasileiras, mostrando como nós éramos, o nosso estado, como nós éramos, a nossa fotografia quando nós éramos há 10 anos atrás e é como nós estamos em 2019. E, portanto, uma redução bastante significativa. Próximo. Com relação às hepatites B, nós queremos ressaltar que o grupo etário acima de 60 anos ou mais foi a única faixa etária, o grupo etário, a apresentar aumento na taxa de detecção de hepatite nos últimos 10 anos. A taxa passou de 6,1 casos a 7,3 casos a cada 100 mil habitantes. Entre 2018 e 2019, a maior taxa de detecção foi em homens com idade de acima de 50 a 54 anos, e isso a gente acredita que tem uma explicação, um reflexo do programa de vacinação. A gente tem uma população que hoje se vacina muito mais precocemente e as pessoas, portanto, que estão nesse grupo etário não tiveram a oportunidade de serem vacinados anteriormente. Próximo. Né? A gente verifica, portanto, o percentual de notificação, a taxa de detecção ao longo dos anos nas regiões brasileiras de hepatite B. Próximo. Mas quando a gente verifica, portanto, os intervalos etários, né, no ano de 2009 e de 2019, você veja que em todos os intervalos etários, em 2009, nós tínhamos uma taxa bastante alta. Nos anos de 2019, em todos os intervalos etários, a gente houve uma diminuição da taxa de detecção, com exceção apenas do intervalo etário acima de 60 anos ou mais. A gente acredita que essa inversão, né, ou o aumento, inclusive, né, não só apenas a manutenção, mas o aumento tem a ver com ao programa de vacinação, na medida de que nesses últimos 10 anos esses intervalos etários tiveram uma cobertura vacinal cada vez mais significativa. E isso só reforça o nosso discurso na perspectiva de aumentarmos e prestarmos atenção cada vez mais às nossas campanhas de vacinação, a nossa ida ao posto de saúde e mantermos a nossa carteira vacinal atualizada. Próximo, com relação às hepatites C, né, houve uma queda de 25% do número de óbitos e coeficiente de mortalidade de hepatite C entre 2014 e 2018. Nós tivemos 2.087 óbitos realizados em 2014, né, 1.491 mortes em 2018, uma queda de 25% no número de óbitos por hepatite C. E desde 2015 que esse ministério vem distribuindo antivirais
virais de ação direta, o que confere cura da infecção em mais de 95% dos casos de hepatite C. Próximo. Esse é o quadro que mostra efetivamente essa redução, a detecção e a redução na queda de 25% do número de óbitos de hepatite C neste período. Próximo. Esse mostra os estados que apresentam a detecção de hepatite C, e a gente vê que o Rio Grande do Sul dispara, São Paulo, Paraná, o Acre, na distribuição no país como um todo. Próximo. E, por fim, a hepatite D. Próximo. Esses são os casos da hepatite D por região do Brasil. Do Brasil e na região, a gente vê que a região norte é bastante significativo com relação à hepatite D, enquanto que nas outras demais regiões do país ela é relativamente constante ao longo dos anos. Próximo. E, portanto, nós queríamos terminar a apresentação desses dados, mostrando que eu falei no início, que o Brasil ele é signatário do Plano Estratégico Mundial das Hepatites Virais para eliminação em até 2030. Nós costumamos brincar, faltam 10 anos para alcançarmos essa meta. Essa meta será alcançada com o esforço contínuo do nosso Sistema Único de Saúde. Essa meta será alcançada com o esforço contínuo dos nossos profissionais da atenção básica e da atenção especializada. Essa meta será alcançada com a nossa cobertura vacinal. Essa meta será alcançada com a nossa disponibilização dos tratamentos adequados. E com isso, a gente se propõe a ter uma redução de 90% dos casos e uma redução de pelo menos 65% das mortalidades associadas às hepatites. Próximo. E com isso, eu quero deixar muito obrigado e dizer que hoje, para nós que fazemos o Ministério da Saúde, que hoje, para nós que fazemos a Secretaria de Vigilância em Saúde, é um dia histórico em que podemos entregar esses dados à população brasileira. Muito obrigado. Nós estamos com a presença do Dr. Gerson, Eu costumo muitas vezes dizer que quem não conhece o Dr. Gerson, na área das doenças infecciosas no Brasil, bom sujeito não é, como já dizia a canção, O Dr. Gerson é um baluarte da saúde pública do Brasil, ele faz parte de nossa mesa. Eu gostaria de passar a palavra para o Dr. Gerson e, na sequência, a gente gostaria de passar a palavra para, embora virtualmente, ao Carlos Varaldo e ao Jeová, que fazem parte, que estão presentes virtualmente nesta reunião, E bem como acredito que talvez tenha algumas perguntas feitas pelos repórteres que ao final a nossa mesa irá responder. Muito obrigado. Gerson, com você. Boa tarde, obrigado, secretário. Assim, eu queria agradecer a presença de todos nessa coletiva. Para a gente, o Julho Amarelo ele tem uma importância enorme, E principalmente o dia de hoje, onde a gente está apresentando os dados das hepatites virais no país, mostrando que esse é um programa que ao longo dos anos ele vem apresentando um sucesso vertiginoso. A gente tem esse programa que se inclui dentro do antigo programa de AIDS do Ministério da Saúde, e essa troca de experiências entre o programa de hepatites e o programa de AIDS tem servido para a gente tentar minimizar e reduzir a morbimortalidade de todas as populações que sofrem com as hepatites virais. Esse ano, eu acho que a gente tem vitórias importantes. Primeiro, nós temos um abastecimento importante de medicamentos para as hepatites e, principalmente, a gente, depois de uma luta muito grande, de um ano aproximadamente, eu acho que o pessoal da sociedade civil e os outros técnicos sabem disso, a gente conseguiu fazer uma mudança importante, dos medicamentos de hepatites. E isso pode parecer uma coisa muito boba, de uma nota, de uma portaria que se transfere de um componente para o outro. Mas a importância disso é aquilo que o secretário falou há pouco. Nós conseguimos diminuir a burocracia,
para o tratamento de um paciente de hepatites, e quem precisa de medicamento tem pressa, né? A gente tem que desburocratizar o máximo possível. A gente tem uma coisa muito importante também nesse programa. Hoje a gente testa e trata todo mundo, como a gente faz com o programa de AIDS. Então, assim, eu acho que a gente tem possibilidades importantes, né, de chegar à meta de eliminação das hepatites no ano de 2030. A gente conta com todo o apoio, né, dos técnicos dos estados, tem um apoio importante da Secretaria de Vigilância. Logo que o secretário Arnaldo chegou rapidamente, ele fez com que andasse, né, a publicação da portaria, né, da transferência do componente de hepatites, e a gente está muito feliz. Eu acho que esse ano é um ano atípico, né, que a gente está tendo dificuldades ainda na atenção básica por conta da pandemia, mas nós fizemos várias recomendações para os estados com relação à testagem, com relação ao tratamento, e mais do que nunca, né, eu acho que nessa confusão toda, né, que é essa pandemia, a gente tem uma disponibilidade importante de medicamentos. E o que o secretário falou é muito importante, né? Cada vez mais a gente está conseguindo tratar mais pacientes com um custo menor. Obrigado, eu gostaria de agradecer a todos, e são essas as palavras que a gente queria dizer nesse dia que para a gente considera importante, e um dia que a gente tem muitas coisas boas a falar. Obrigado. Obrigado, Gerson. Eu não sei se o Varaldo quer fazer uso da palavra, se o Jeová quer fazer uso da palavra. Se quiser, a palavra está com o Varaldo, então. Ok. Boa tarde, Dr. Gerson, melhor amigo Gerson, já o considero um amigo. Boa tarde, Dr. Arnaldo, prazer em conhecê-lo. Espero que um dia poder o conhecer pessoalmente após esta pandemia. Dr. Arnaldo, o senhor colocou, faltam 10 anos para completar nosso objetivo, que é eliminar as hepatites no Brasil. E certamente chegaremos. São poucos os países que estão nesse caminho certo. Brasil é um deles. Um dos 6 países que hoje se sabe eliminarão as hepatites. Somente 6. Faltam 10 anos. Casualmente, hoje se completam 10 anos que o Dia Mundial da Hepatite foi estabelecido pela Organização Mundial da Saúde. Eu levei ao Ministério da Saúde essa iniciativa no ano anterior. Fomos muito bem recebidos. Eu representava a Boa Hepatitis Aliança, e o governo brasileiro comprou a ideia, e se existe um Dia Mundial de Hepatites, é por obra e fato do governo do Brasil, que apresentou essa sugestão na Assembleia Geral da Organização Mundial da Saúde. Ou seja, nós do Brasil somos os pais da ideia. Não podemos abandonar essa luta, então, né? E vamos a completar. Nesses 10 anos, ou seja, nos 20 anos que existe, de 2002 que existe um Programa Nacional de Hepatites, houve muitos altos e baixos, houve muitos problemas. Mas a partir do ano passado, quando conseguimos tratar 48.000 pacientes, recuperamos muita coisa. Este ano queríamos 50.000. O primeiro semestre foi praticamente perdido. Só conseguimos 40% da meta, 10.000 e poucos tratamentos. O terceiro trimestre já está também praticamente perdido. Ou seja, é um ano que se chegamos a 20.000 tratamentos é muito. Mas temos que nos preparar, e o departamento tem competência para isso, para recuperar no ano que vem. Tá? Desde que chegou o Dr. Gerson, mudou muita coisa no Ministério, mudou muita coisa no departamento. Tá? E a sociedade civil bate palmas nesse sentido. Tem uma parte da sua fala que eu vou lhe fazer um apelo. Tá? O Glaucio e o Gerson sabem como eu insisto com isso. Clínicas de diálise. Por que as clínicas de diálise não diagnosticam e não tratam? Porque nem sequer podem receber o teste rápido. Por serem particulares, tudo tem que ser absorvido pelas clínicas de diálise. E das 900 clínicas, mais de 600 não têm recursos para isso. São do interior, são pequenas, dependem de uma tabela desfasada do SUS. Por favor, tentem interceder, tá? Para que eles possam receber o teste rápido e faturar pelo menos o PCR, colocar a TGP também para poder fazer um bom exame. São coisas baratas, mas deve ser feito cada 6 meses. É um investimento muito grande.
É uma microeliminação muito importante. 3% dos pacientes estão infectados, um número muito grande. Um outro seria diabetes, mas aí já é para outra história. Eu quero lhe parabenizar, gostei muito da sua fala, nunca o tinha ouvido, tá? E saiba que você tem um departamento excelente, pequeno, de hepatite, são 5 ou 6 pessoas só, tá? Mas com uma experiência fantástica, tá? Ok? Então, parabéns, tá? Um feliz dia das hepatites e, melhor dito, um feliz ano para as hepatites. Obrigado, meu amigo. Estamos juntos, vamos levar em frente essas suas demandas, né? E eu costumo dizer, o departamento, né, a coordenação geral das hepatites, não é? Ela pode ser pequena no número, mas ela é gigante na sua dimensão, ela é gigante no trabalho que faz, e quem ganha com isso é a nossa população, é a população brasileira que precisa de uma atenção cada vez melhor nesse sentido, né? Eu não sei se o nosso querido Jeová, é assim que chama? Jeová? Se o Jeová vai querer falar, depois tem o Glaucio, e aí a gente passa para as perguntas. Então, boa tarde a todos. Realmente, doutor Arnaldo, tenho que endossar as palavras do colega aí, né, do PAR aí da sociedade civil, que realmente a gente vive um momento muito importante, e como a gente pode analisar, né, que teve o júbilo da ciência, né, de ter descoberto os medicamentos, né, esses medicamentos que estão com essa eficácia, mas, no entanto, não seria possível, né, o acesso à população, isso que o senhor colocou bem nos seus slides, né, não teríamos esses números, né, caso não houvesse toda a competência, né, todo o esforço desse pequeno e grande, como o senhor disse, departamento. A gente está muito feliz, porque um passado recente, isso seria uma utopia, a gente viver esse momento. E esse Julho Amarelo 2020, né, a gente tem que pedir licença à Covid, porque realmente as coisas estão como divisor de água. Quantas pessoas, né, se foram por conta da hepatite C, da hepatite B, delta, enfim, quantas que perderam a qualidade de vida, que hoje não temos mais motivo para isso, tem o incentivo da testagem, nós estamos vivendo realmente um momento que a gente pode pedir, sim, passagem à Covid, qualquer outro agravo, para colocar esse júbilo que nós estamos vivendo. Agora, nós também temos alguns anseios, doutor Arnaldo, doutor Gerson, doutor Glaucio, e foram colocados alguns, né, mas é um anseio pela implementação, né, dessa portaria. É uma reivindicação do movimento das associações de pacientes por décadas já, né? A dispensação para hepatite B dentro da dispensação da AIDS de estratégico, né? E por que não das hepatites hoje é uma realidade, então a gente torce muito para que isso seja célere, né? Para a gente poder realmente trazer essa comodidade, eu nem diria comodidade, mas essa eficiência de serviço que o portador das hepatites virais merece, né? A questão que o Varaldo colocou muito bem, o senhor também colocou no seu slide, a microeliminação, né? Nós tivemos aí acompanhando a preocupação do Dr. Glaucio, né, com essa meta da microeliminação. Realmente, o paciente de hemodiálise, eu me surpreendo todo dia aqui na minha região, aqui no litoral de São Paulo, com pacientes que estão há 2, 3 anos no serviço e, de repente, se descobre portador de hepatite C. Então, isso é muito importante também. Uma coisa que eu gostaria de chamar a atenção, que também é um anseio, talvez saia do DCCI, né, de uma forma assim, indireta, mas é a linha de cuidados, né, para os pacientes portadores de hepatites, porque hoje nós temos o júbilo da cura, mas até um passado recente, do ano passado, nós não tínhamos um acesso livre, né, para todo estadiamento, para todo o grau de fibrose do paciente. Então, ele tinha que estar um pouquinho pior para ter acesso ao tratamento. E esses pacientes precisam ter uma linha de cuidados, precisam ter um rastreamento de hepatocarcinoma. Fora isso, é o que eu falo, repito e me despeço. Muito obrigado de coração para vocês, para essa equipe maravilhosa que está aí na frente. O senhor, doutor Arnaldo, está me chegando, como o doutor Gerson disse, né, já encampando as necessidades. Então, em nome de milhares de pacientes aí, a gente agradece muito, fica muito feliz pelo convite de ter participado. Muito obrigado. Muito obrigado,
Jeová, né? Muito obrigado, Jeová, pelas suas palavras, fiquei até emocionado, acho que é isso mesmo. Acho que essa é a nossa missão, de trabalharmos para o bem da saúde pública do Brasil. E gostei muito quando você falou assim, que quero pedir licença Covid, né? Pelo óbvio, a gente está vivendo o país em um processo pandêmico, de uma doença nova, mas temos outras doenças e o Ministério da Saúde não para. A gente precisa cuidar da Covid, como precisamos cuidar das hepatites virais, como precisamos cuidar do Hansen, da tuberculose, como precisamos cuidar de todas as outras doenças, de todos os outros agravos que acometem a nossa população. A gente precisa estar atentos a cada um desses movimentos. E tem, só antes de passar a palavra para o nosso representante da Ascom, eu tenho o Dr. Glaucio, que está presente. Ele é um militante forte do nosso departamento, da coordenação geral. Eu queria perguntar se ele quer dar alguma palavra e passa a palavra para o Dr. Glaucio. Não, obrigado, secretário Arnaldo. Acho que o Jeová e o Varaldo trazem desafios enormes, né, que a gente tem pela frente. Acho que a hepatite C, a gente está vivendo uma epidemia tão grave, né? E a gente tem um tratamento para hepatite C que cura em mais de 95%. Isso é um achado na medicina, é algo muito raro. A gente, em nenhum momento, o Ministério da Saúde poupou esforços para conseguir colocar isso, universalizar esse tratamento, e hoje isso é uma realidade. Os desafios são enormes. Eu acho que, né, o secretário Arnaldo está à disposição para, principalmente, essa demanda sobre a linha de cuidado da cirrose. Isso tem que ser feito junto com a Secretaria de Atenção Especializada em Saúde, com a SAES. É algo que a gente vai articular e vai colocar em algum momento para a população. E é isso, assim, eu acho que esse é o momento que a gente pede licença para a Covid, mas a gente coloca a bandeira de milhares e milhões de pessoas, na verdade, que vivem com hepatites no Brasil, hepatite B, hepatite C, e colocar para eles que o Ministério da Saúde está engajado e que teremos novidades pela frente, e se tudo der certo, em 2030 a gente está eliminando isso como problema de saúde pública. E a gente, tá certo, queria agradecer bastante ao secretário Arnaldo, ao Dr. Gerson, que são muito importantes, que levantaram realmente desde o momento que estão no Ministério da Saúde a bandeira das hepatites virais. Por isso que a gente consegue avançar e vamos seguindo junto e trazendo sempre a sociedade civil, o CONAS, o CONASEMS, parceiros importantes, e as sociedades médicas, a Sociedade Brasileira de Hepaticidade Brasileira de Infectologia, que são parceiros nesse processo importante para a gente, além do COFEN, do Conselho Federal de Enfermagem também. Então, não é uma mão só, são várias mãos que uma aperta a outra, e assim a gente vai mais longe com mais força. Obrigado, aí a gente fica à disposição para algum questionamento. Obrigado, Gerson. E agora eu passo a palavra ao Renato. Sobre questionamentos gerais, o senhor falou de zerar a fila para o tratamento de hepatites virais, e ao mesmo tempo falou em eliminação de hepatite C até 2030. Qual é a diferença entre uma coisa e outra? Quando a gente fala em eliminação, né, nós estamos falando de eliminação como um problema de saúde pública, né? Nós vamos ter uma incidência ou uma detecção de casos, né, que seja aceitável. Zerar a fila, o que a gente tem, assim, se a gente pega o plano de eliminação das hepatites C, a gente diz que nós temos uma estimativa de 900 mil casos de hepatite C, e a nossa meta é que a gente possa zerar a fila tratando pelo menos 50 mil casos por ano. Então, a gente comprou medicamentos exatamente para a gente zerar a fila e conseguir tratar todos. Então, assim, a gente não vai ter aquela demanda de pacientes, e aí a portaria que o secretário falou, ela é muito importante, porque a gente, eu não gosto de falar essa palavra, mas às vezes sai, né? Às vezes a gente desburocratiza a forma como é que a gente prescreve o tratamento para os pacientes. Até então, quando a gente tinha, o paciente recebia um diagnóstico de hepatite, primeiro que eu não tratava todos, eu só tratava aqueles mais graves. E depois para ter o medicamento, se eu não tinha estoque nos estados, então tinha que ter toda uma documentação, e só a partir daí você liberaria o tratamento. Então, hoje, o paciente tem um teste positivo, já o medicamento na atenção básica, eu já inicio o tratamento. Então, eu tenho medicamentos disponíveis e mais ágil a prescrição desses pacientes. Por isso que a gente fala em zerar a fila.
Então a gente tinha cerca de 125 mil pessoas que aguardavam o tratamento a partir dessas novas novo protocolo. Isso. E a gente tem que encontrar. Eu tenho uma meta de diagnosticar e tratar esses pacientes. E uma das coisas que foi falada aqui, que Varaldo falou há pouco, assim, eu acho que por conta da pandemia, né, a gente diminuiu um pouco o volume, né, de pacientes que são diagnosticados, mas é que Varaldo falou, assim, acho que a gente tem tempo para correr atrás. A gente tinha para esse ano, porque o que a gente fala com relação às hepatites é que nós temos uma estimativa de 900 mil casos, mas na AIDS, por exemplo, eu tenho uma estimativa de 900 mil casos e eu diagnostiquei já 86%. Nas hepatites eu preciso fazer um diagnóstico maior. Então, esse ano nós tínhamos toda uma estratégia, né, de aumentar o diagnóstico desses pacientes para iniciar o tratamento. Só que essa dificuldade que a gente teve, né, a gente vai buscar, como diz o Varaldo, lá no 4º semestre, onde a gente vai conseguir buscar esses pacientes para iniciar o tratamento deles. Se entende como a hepatite uma doença que não apresenta os seus sintomas de forma imediata, né? É uma doença silenciosa, muitas vezes, alguma delas, né? Qual que é a orientação que se faz para a população? Que tipo de atitude que as pessoas podem tomar? Buscar o diagnóstico? Onde é que se busca? Essas orientações gerais para a população. A gente tem feito, né? É quase como um mantra que nós temos feito, né? E nisso eu acho que essa questão de que o Varaldo falou, né? Que o Dr. Gerson também tem colocado, é de que o processo da pandemia afastou a população do seu posto de saúde. As pessoas ficaram com medo de procurar seu médico ao sentir sintomas. E muitas vezes ficam sentindo sintomas em casa, né? E é nesse contexto, tendo ou não tendo associação com o processo pandêmico com o qual nós estamos vivendo, né? Porque, pelo óbvio, para além das doenças respiratórias, a gente tem outras doenças metabólicas, outras doenças inflamatórias, outras doenças virais, que não apenas a doença causada pelo SARS-CoV-2. E, portanto, a gente diz e recomenda fortemente que o paciente, ao sentir algum sintoma, né, sintoma digestivo, né, qualquer sintoma digestivo, alteração na cor da pele, distúrbios gastrointestinais, procure o seu médico no seu posto de saúde, né? Tanto da perspectiva da Covid, né? Porque aí ele vai procurar o seu médico vai fazer uma análise, vai fazer um diagnóstico e vai fazer uma conduta precoce, se for o caso de uma doença respiratória. Da mesma forma, se a doença não for respiratória, mas for de origem metabólica, se for de origem hepática, se for de qualquer outra origem, o seu médico dará a conduta terapêutica adequada para que ele possa ser diagnosticado precocemente e, assim, consequentemente, ser tratado. Não sei se o Gerson quer complementar mais alguma coisa. Não, isso é verdade. Agora sim, eu acho que o secretário tocou num ponto que, para mim, é de uma importância enorme, né? Eu acho que hepatite A e hepatite B, elas têm vacina, né? Então, assim, a prevenção nesse caso é muito importante. E o que a gente tem observado, o secretário mostrou nos gráficos que ele apresentou, 2009 e 2019, você observa que você tem hepatite B, principalmente nas faixas etárias mais experientes da população, não diria mais velhas, né? E um número menor nas faixas etárias mais jovens, porque a cobertura vacinal tem melhorado e a gente vacina a criança lá na maternidade. Então, assim, isso é mais um motivo, né, como o Dr. Glaucio falou há pouco, né, para a gente cada vez mais reduzir a hepatite, no caso, principalmente a hepatite B, como problema de saúde pública. E, principalmente, né, eu acho que a gente tem que trabalhar, como foi falado na apresentação, os comitês de investigação da transmissão vertical. Hoje, nesse país, a gente não pode ter uma criança adoecendo de sífilis, né, pela sífilis congênita, de AIDS, pela transmissão vertical do HIV e principalmente das hepatites. Então, é um cuidado que eu acho que a gente deve ter com aquela gestante durante o pré-natal. Ou seja, o recado é mesmo diante do cenário de pandemia, procurar um médico ao sentir sintomas, e acrescento o diagnóstico feito por teste rápido, né?
a mensagem é exatamente essa, né? Sentiu sintomas, procure o médico. Sentiu sintomas, procure o médico, porque o seu médico, lá no posto de saúde, o seu médico na atenção especializada, o seu médico do seu plano, o seu médico vai lhe examinar, vai fazer uma conduta clínica e vai solicitar os exames complementares que forem necessários, se for necessário, e consequentemente, também irá prescrever, né, a medicação que ele entender fundamental para o diagnóstico, pela hipótese diagnóstica feita por ele, né? Por isso que o nosso foco não sofra em casa, não sofra sozinho. Procure a ajuda do seu médico. O seu médico é o seu grande parceiro para tentar encontrar uma conduta clínica para o seu caso, em qualquer situação que seja. Hepatite C, diagnóstico é por teste rápido, é isso? Temos um teste sorológico rápido que é feito para a hepatite C. Tá, como última pergunta dessa coletiva, o Jailson Torres, da TV Cairós Marabá, nos questiona sobre a atenção à população indígena na região norte. Existe alguma política específica para trabalhar com os indígenas ao combate à hepatite na região norte? Conforme o boletim informa, a região norte aqui é mais afetada com a hepatite A, e sendo a região que mais tem povos indígenas. Então, a pergunta é muito boa, porque assim, quando a gente fala das hepatites, né, esse país são 27 países, né? Então, assim, é diferente de você ter um volume maior de hepatite A na região norte, e até de hepatite D também, diferente da região sul, né? Que na região sul você tem um volume maior de hepatite B e hepatite C. Então, assim, o trabalho que a gente tem feito tem feito com a região norte, em especial com as populações amazônicas, nós temos um plano de eliminação das hepatites na região amazônica. Isso é importante. A gente tem uma coisa específica para a região. E a gente também tem trabalhado especificamente com os distritos de saúde indígena. Com isso, a gente consegue incluir, né, essas populações, não só os indígenas que são aldeados, como os indígenas que estão aculturados, sempre nas periferias da população, no tratamento para as hepatites, como a população geral que acessa ao SUS. Muito bem. Encerramos os questionamentos. Se o secretário quiser encerrar com uma palavra, senão agradeço a participação de todos, agradeço aqueles que usaram a palavra de forma online também, e encerramos essa coletiva. Obrigado. Você está assistindo Programa do Fogaça, no oferecimento de site O Observador e Rádio Rio Madeira. Olá, amigos de Rondônia, aqui na Prefeitura de Ariquemes, com o prefeito Thiago Flores, com o vice-prefeito Lucas, também aqui com o nosso deputado Jair Montes, com o secretário de Saúde do município Marcelo, Coronel Pachá. Nós estamos vendo aqui o funcionamento da entrega do medicamento ivermectina para a população. O prefeito Thiago Flores teve a ideia, vamos antecipar casos graves no município de Ariquemes. Vamos fazer a entrega da ivermectina, que é um dos remédios que, segundo estudos aí, já tem apresentado, né, respostas positivas contra os efeitos do Covid. Então eu quero parabenizar, prefeito, a sua atitude, dizer que é uma atitude que pode servir de modelo para outras prefeituras do nosso estado e do país, tá bom? E o estado de Rondônia, né, tenho o prazer de estar aqui, eu representando o estado de Rondônia, mas o prazer porque nós também estamos, eu já havia dado a ordem, né, já tinha comentado ao nosso secretário adjunto de saúde, porque o nosso secretário Fernando Máximo, ele estava acamado, né? Quando eu soube da sua iniciativa, eu dei ordem para que ele fizesse o mesmo. Então é o Estado também utilizando a estratégia do município para poder ajudar a toda a população. No mais, forte abraço, obrigado, fique com Deus, tamo junto, abraço. Você está assistindo Programa do Fogaça, no oferecimento de site O Observador e Rádio Rio Madeira. Olá, amigos de Rondônia, um dia muito feliz hoje. Estamos recebendo aqui dois secretários nacionais, nosso secretário Ezequiel
secretário Ezequiel Roque, que nós tivemos a oportunidade de trabalhar tempos atrás, quando eu era secretário de Justiça. Aqui também o secretário Maurício, ambos do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos. Então, aqui também com a Luana Rocha, secretária da SES, e eu deixo a palavra para os senhores. Obrigado, governador, secretário, é uma honra estar aqui com vocês hoje. O pessoal de Rondônia, é uma alegria, sinto o nosso carinho, o nosso abraço. O governo federal, o Ministério dos Direitos Humanos e o governo de Rondônia são parceiros na defesa dos direitos das comunidades mais vulneráveis do Brasil. Como Secretaria da Criança, estamos implantando alguns projetos conjuntos, em parceria, de criança protegida, a formação dos conselheiros tutelares, a equipagem dos conselhos, e estamos já sonhando com a implantação de um centro de atendimento a criança e adolescente vítima de violência. Ninguém vai ficar para trás em Rondônia, Amém. Ninguém vai ficar para trás no Brasil. Obrigado, governador, pela oportunidade e pelas boas-vindas. Amém. Eu que agradeço. Eu quero agradecer a oportunidade. O nosso estado de Rondônia é um estado que nós amamos muito. Vivi por 25 anos aqui no estado de Rondônia, me considero rondoniense e tenho uma alegria muito grande de poder estar com o governador Marco Rocha. É um prazer estar aqui em Rondônia e saber que esse estado, esse governo tem investido nas populações tradicionais. Estivemos agora em Guajará-Mirim realizando distribuição de cestas básicas com recurso do governo federal, mas descobrimos que o governo do estado de Rondônia está investindo também na segurança alimentar das populações indígenas e dos povos tradicionais, né? Então estamos vendo assim um comprometimento com a defesa dos direitos humanos, das comunidades tradicionais, dos nossos povos indígenas, e isso nos trouxe muita alegria, porque não estamos sozinhos nessa luta, nós estamos juntos com o governo do estado de Rondônia, e isso nos alegrou muito. E também toda a recepção, o cuidado que o governo do estado de Rondônia teve durante essa nossa missão aqui nesse lindo estado. Agradeço muito ao governador, à secretária, muito obrigado por essa acolhida aqui em Rondônia. Nós que agradecemos, Luana. Então, eu queria só dizer agora para o Maurício e para o Ezequiel que a gente está muito feliz da vinda de vocês aqui. É muito importante, né? A gente está com essa união, Estado e governo federal trabalhando junto na assistência, na aplicação dessas políticas, na aplicação, né, dessa proteção para essas pessoas que estão em situação de vulnerabilidade, né? E aqui eu fiquei muito feliz assim, em saber, né, que o nosso secretário nacional já me colocou aqui à disposição para o primeiro centro, né? Vamos disponibilizar o primeiro centro para Rondônia? Opa. Ele já fez uma leve promessa, eu vou cobrar essa promessa para que esse centro seja aqui realmente o primeiro, né, no Brasil, aqui no estado de Rondônia, a ser implantado. Então, a gente está muito feliz com a visita de vocês e estamos aqui, né, a SES, o governo do estado de Rondônia, da figura do governador, o governador Marcos Rocha, para trabalhar junto nisso, para aplicar essa política, para desenvolver essa política no estado e com parceria do governo federal, com certeza vai além. Muito obrigada. Obrigado. Um forte abraço também para a ministra Damares, nosso presidente Bolsonaro, e vamos em frente aí, transformando o estado de Rondônia e o nosso Brasil. Deus nos abençoe. Forte abraço.